Fala pessoal, voltando aqui então para conversar com vocês sobre a decomposição de vetores, tá gente? Então quando eu considero um vetor, tá? Seja ele em qualquer eixo, né, em qualquer dimensão, tá? Ele pode ser representado através das combinações de dois vetores não colineares, ou seja, que não estão na mesma reta, né? Ou na verdade dos seus chamados então versores, tá? Então quando a gente fala em um vetor V, ele pode ser representado, tá, por uma quantidade de vezes de um vetor em uma determinada direção por um outro, de que forma que ele possa ser escrito através dessa soma, que é chamada de combinação. Tá? Então, notem que neste caso eu tenho um vetor 1, um vetor 2, né, aqui representados. Aqui A vezes o vetor 1, ou seja, eu tenho um coeficiente multiplicando, né, um escalar multiplicando o primeiro vetor, e eu tenho um escalar multiplicando o segundo vetor. Tá? E isso vai gerar o meu vetor V, que é o meu vetor resultante, né, através da soma desses dois vetores. Tá? Então isso é chamado de componentes ou decomposição desses dois vetores. Tá? Então o vetor V ele pode ser descrito como A vezes um vetor mais A2, no caso uma outra constante, um outro coeficiente, vezes este segundo vetor. A questão aqui mais básica é que a gente vai trabalhar com as componentes, né, ou os versores do nosso R, né? Se o R2 eu tenho dois versores, o versor I e o versor J, que são os versores canônicos, né? Para 3 dimensões eu tenho o IJK, né? O I referente a X, o J referente a Y e o Z e o K referente ao eixo Z. Tá? Então ele pode ser descrito através desse produto. Tá? E esse conjunto, né, de vetores V1 e V2, ele é denominado então uma base do vetor V, tá? Para qualquer que seja, né, desde que o A1 e A2, que são esses coeficientes, eles sejam pertencentes aos números reais. Tá? Então, da mesma forma, né, um vetor V no espaço pode ser combinação então de três vetores, V1, V2 e V3, não coplanares, ou seja, que não estejam no mesmo plano. Tá? Então, V é igual a A1 vezes V1, mais A2 vezes V2, mais A3 vezes o V3, sendo A1, A2 e A3, então esses coeficientes pertencentes ao conjunto dos números reais. Tá? E para um vetor qualquer, ou seja, no Rn, né, ou seja, n dimensões, tá? A gente então vai poder escrever esse vetor utilizando n vetores, né? Então uma combinação para quantos vetores forem necessários, tá? E essas componentes, tá, são chamadas aí de base desses nossos vetores, tá? Então, uma base, que é a base mais convencional que a gente conhece, né, é a base ortogonal, tá? Que é formada pelos versores, né, ou vetores ali unitários e 2 a 2 ortogonais. O que isso quer dizer 2 a 2 ortogonais? O versor I ele é ortogonal ao vetor K e ele é ortogonal ao vetor J. Né? O J é ortogonal a I, que é ortogonal a K. Tá? Então, quando eu olho para cada um deles, eles apresentam ortogonalidade, que quer dizer, eles têm 90 graus. Tá? E ela é chamada então de base canônica. Tá? Então, I, J e K. O que é o versor I? Né, gente? O versor I é o vetor 1, 0, 0, né? Que ele só está na direção do eixo X. Né? O versor J ele é o vetor 0, 1, 0, né? Ele tem módulo 1 e ele atua somente na direção do eixo Y. Tá? E o K é o versor 0, 0, 1, né? Ele atua somente no eixo Z. Certo? Dessa forma, então a gente pode levar em consideração que I está representando o eixo X, que é o das abscissas, né? O J representa o eixo Y, das ordenadas, e o K representa o eixo Z, que é o das cotas.
Tá? Então a gente pode, de certa forma, estar representando esse vetor, um vetor qualquer, por x vezes o versor i, mais y vezes o vetor j, mais z vezes o versor k, né? Ou vetor k. Tá? Então, exemplo, se eu tenho o vetor u, que é 1 menos 1 e 0, isso indica que ele tem um versor i menos um versor j e 0 versor k. Tá? O vetor v, 0, 2 e menos 1, ele tem 2j menos 1 versor em k e 0 versores em i. E o vetor 0, 0, 4, ele tem 0i, 0j e 4 para k. Tá? Então, indicando apenas essas direções sobre esses eixos ortogonais. Tá? Vamos tomar aqui mais algum exemplo, para vocês fixarem um pouquinho disso. Tá? Então, o vetor v, 2i menos 3j mais k é a mesma coisa que o vetor 2 menos 3 e 1, 2 em i, menos 3 no versor j e 1 no versor k. Tá? Então, nesse caso, né, a gente tem, em particular, o versor i, ele é o versor 1, 0, 0, né? O versor j, ele é o versor 0, 1, 0, e o versor k é o 0, 0, 1, tá? Forma aqui até uma matriz identidade, se vocês analisarem, né? A gente tem, então, aqui i menos j, a gente vai ter, então, 1 para i, menos 1 para j e 0 para k. 2j menos k, nós temos, então, 0 em i, 2 em j e menos 1 em k. E 4k, 0, 0 e 4. Perfeito? Então, tanto a gente pode estar mudando esse nosso versor pelas suas componentes, né? Fazendo essa relação de transformar o vetor nesse sistema de coordenadas para os seus versores i, j, k, como transformar o vetor em jk para a componente através das suas componentes, utilizando a representação vetorial, tá? Ou de coordenadas. Produto vetorial, tá, pessoal? O que se trata o produto vetorial? Lembra que eu comentei na aula passada que nós temos 3 tipos de produto, né? O produto interno, o produto vetorial e o produto misto. O produto interno, eu somo os produtos dos termos correspondentes de cada vetor e o resultado vai ser exatamente um valor escalar, por isso que é produto escalar, tá? Ou produto interno desses dois vetores, e ele está relacionado ao ângulo entre esses dois vetores. Maravilha. Agora, e o produto vetorial? Né? O produto vetorial ele vai estar gerando para nós um novo vetor. Tá? Então, nós temos que, dado dois vetores, o x1 vezes i mais y1 vezes j mais z1 vezes k, tá? E um vetor v, x2 vezes i, y2 vezes j, mais z2 vezes k, tá? Lembrando que esses são os versores. O produto vetorial entre eles, ele passa a ser representado, então, pelo símbolo de multiplicação, que é o x, tá? Então, ponto, produto interno ou produto escalar. X, né, de um símbolo de multiplicação, cruzinha, produto vetorial, tá? Então, lê-se o vetorial V, né, o produto vetorial entre eles. E ele é definido da seguinte forma, né? O produto vetorial de U e V vai ser dado por y1 vezes z2 menos z1 vezes y2 vezes o i, menos x1 vezes z2 menos z2 vezes x2, tá? Vezes o j, mais x1 vezes y2 menos y2 vezes x2 vezes o valor de k, né? No caso, o versor k. Agora, como que isso pode ser calculado de forma prática? Tá? Esse produto vetorial pode ser determinado, né, ou calculado, pelo determinante entre os dois vetores. Tá? Então, usar a regra de Sarros que a gente viu anteriormente. Então, o produto, né, o vetorial V, vai ser dado por IJK, então aqui são os nossos versores,
tá? Os versores IJK. Aqui é o nosso vetor U e aqui o nosso vetor V. E esse produto, né, esse determinante vai estar gerando um vetor, que é o vetor resultante do produto vetorial. Tá? Esse produto vetorial também pode ser representado, tá, uma outra notação, ao invés do x, tá, o circunflexo. Tá? Então ele também poderia estar indicando desta forma o produto vetorial entre eles. Agora, qual é a representação desse produto vetorial? Tá? O produto vetorial ele vai gerar para a gente um novo vetor. Este novo vetor ele é um vetor ortogonal, tá? Aos dois vetores que nós temos. Então aqui eu tenho o vetor U e aqui eu tenho o nosso vetor V. Tá? Quando eu faço o produto entre U e V, produto vetorial entre eles, eu vou estar achando um vetor que vai ser perpendicular, tá, ao plano formado entre esses dois vetores. Tá? Então eu estou achando um vetor perpendicular, um vetor ortogonal aos outros dois. Certo? Então, exemplo. Calcule o produto vetorial dos vetores U, 4i mais 4j mais 3k e v igual a i mais k. Tá? Então, o produto vetorial entre U, ou seja, o vetorial V, ele vai ser igual ao módulo, no caso, ao determinante de IJK do vetor 5 para I, 4 para J, 3 para K e para V, 1 para I, 0 para J e 1 para K. Tá? Então a gente vai calcular aqui o nosso determinante, vai ficar I vezes 4 vezes 1, serão 4I. Tá? Nós vamos multiplicar J vezes 3 vezes 1, então mais 3J. K vezes 5 vezes 0, então mais 0K. Menos, abre parênteses, diagonal secundária, 4K, 5J, 5 versores J e 0I. Tá? Então o nosso produto entre U e V vai ser dado por 4i, não, vou fazer aqui bonitinho primeiro, vai, 4i mais 3j, 0k não precisa contar, então menos 4k, menos 5j, tá? Então o nosso produto, U vezes V, produto entre U e V, o vetorial entre eles, vai ser 4i, 3j menos 5j são menos 2j, menos 4k. Então, nós temos aqui o vetor 4, menos 2 e menos 4. Tá? Tá aqui, então, o produto vetorial entre eles. Certo? Lembrando que esse vetor é resultante, então ele é um vetor perpendicular ao vetor U e ao vetor V, ou seja, ortogonal a eles. Gente, esse vídeo fica por aqui e no próximo eu trago mais exemplos do produto vetorial. Grande abraço e até daqui a pouco.